Boa noite, a live segue aqui com o tema admitir. E essa questão de admitir faz parte de um projeto de 8 temas, onde vai te ajudar a tomar decisões para mudar a sua vida. Então são 8 decisões para mudar a sua vida. E começa pelo admitir. E eu quero aqui falar a respeito de admitir. Nós precisamos entender de uma certa forma que esse admitir é decisões com Deus, decisões com nós mesmos e decisões com o próximo. Então, é decisões para com Deus, para comigo e para com o próximo. Então, o que significa isso? Significa que admitir é reconhecer, né? O significado é reconhecer algo que se faz evidente, incontestável. É aceitar, é tomar como aceitável, é concordar, é consentir. Esse é o significado de admitir. E o sinônimo de admitir também é reconhecer, aceitar, assumir, confessar e aderir. E por que eu fui buscar o significado? Para poder nós entendermos de forma precisa o que Deus vai fazer na nossa vida através desse projeto de 8 decisões para mudar a sua vida, a nossa vida. E admitir é o quê? É admitir que você tem um problema, que você tem uma necessidade, que você precisa pontuar algo. Que muitas das vezes é difícil, né, a pessoa pontuar um erro, pontuar o pecado, pontuar a necessidade de ajuda, pontuar que está passando por um problema psicológico, pontuar que precisa de uma terapia, pontuar que precisa de algo para que a situação a qual a pessoa está vivendo haja uma mudança, e ela só vai haver mudança, só vai ter mudança a partir do admitir. Admitir que o quê? Eu tenho um problema. Eu tenho um problema e eu preciso resolver esse problema. E como resolver esse problema? Admitindo primeiramente que você tem. Qual ele é? Que tipo de problema? Esse problema que você tem, esse problema que você está enfrentando, essa situação que você está enfrentando, ela é diretamente com Deus, é com você mesma ou é com o próximo? Porque dependendo da situação e de com quem é, existem formas de trabalhar isso. Por exemplo, se é uma questão de pecado, então, é com Deus. Se é uma questão consigo mesma, você precisa admitir que você precisa melhorar em algumas situações, em algumas áreas. Então, é com você. A partir de você admitir e tomar uma decisão de que aquilo precisa mudar, vai em frente, vai dar continuidade. Aí com o próximo, eu preciso admitir que errei com o meu próximo, que errei com alguém, que fiz algo que não deveria para alguém. Então é admitir. E como eu tinha falado aqui no Instagram, que essa questão traz a questão da restauração, e a restauração é para corajosos e destemidos, né? É preciso coragem para mudar, para decidir mudar de vida, decidir mudar a si mesmo, para prosseguir numa nova caminhada, de uma nova forma, de um novo jeito, através de uma nova história. E isso só é feito a partir do admitir, a partir do momento que você enxerga que você não é uma pessoa perfeita e que você precisa buscar ajuda, que você precisa admitir e buscar ajuda para essa situação. Somos pessoas normais. Isso acontece com N pessoas, com várias pessoas. Então, talvez precisamos parar e pensar e entender um pouco mais a respeito
dos problemas que nós estamos enfrentando dentro de um relacionamento com Deus, com nós mesmos, com o próximo, para que nós não venhamos ter frustração, traumas, maus hábitos, porque não existe uma pessoa que não tenha problema com uma outra pessoa, consigo mesmo, ou até mesmo um processo que você precisa passar e entender através de admitir, né? E também a questão de ter problemas com Deus. E esse é um dos mais difíceis, né? Porque nós estamos falando do Criador, nós estamos falando daquele que nos conhece em profundidade. Então fica claro que todos nós precisamos consigo mesmo, até de decisões para mudar a nossa vida. Começa pelo fato de saber que ao lado de Jesus nós podemos alcançar uma vida diferente, uma vida diferenciada daquilo que nós estamos acostumados a viver. Podemos melhorar a nossa versão, a nossa vivência, a partir do quê? A partir dessa mudança, a partir desse admitir que você precisa de Jesus, admitir que você é pecador, admitir que você tem problemas, admitir que você precisa de fato se reconciliar com Deus, que você precisa ter essa conexão profunda com o Senhor, que precisa ter essa comunhão com Ele, consigo mesmo e com o próximo. E é muito interessante porque quando a gente fala a respeito disso, nós precisamos ser otimistas, né? Ali em Filipenses capítulo 1, versículo 6 diz que estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, precisamos ser otimistas. Temos uma boa notícia. Que boa notícia é essa quanto ao nosso futuro, quanto ao amanhã? É que nós sabemos que o Senhor começou uma boa obra e Ele vai completar até o dia de Cristo. E isso é maravilhoso, né? Ouvir isso da parte do Senhor, da palavra de Deus. Então, eu tenho um problema, eu preciso admitir que eu tenho, eu preciso buscar ajuda, eu preciso me dispor, eu preciso ser constante, resiliente nessa busca, para que verdadeiramente essa tomada de decisão me traga mudanças, me traga um novo caminho, me traga um momento a qual eu consigo enxergar e ter uma visão de farol alto a respeito daquilo que eu estou vivendo, daquilo que eu estou enfrentando. Então eu quero deixar alguns versículos aqui a respeito que fala de pecado, mas nós podemos aqui mudar para outras questões ou aplicar com relação a outras questões. Salmo 32, verso 3: enquanto escondia os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Então, esconder, aqui está falando do pecado, mas vamos falar em todos os sentidos. Esconder que você tem um pecado, que você tem uma necessidade, que você tem um problema e que você precisa de ajuda, não é bom. Olha o que o texto diz: o meu corpo definhava de tanto gemer. Provérbios 28, versículo 13: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Então, para que a gente esconder algo? Ou ter aquela dureza de não admitir o erro, a dificuldade, a situação familiar, no trabalho, conjugal, até mesmo na nossa disciplina no dia a dia com Jesus, né? Esconder. Primeiro que a gente já sabe que o Senhor sabe de todas as coisas, né? De tudo. Ele nos conhece em profundidade, mas Ele quer ouvir nós falarmos
a respeito daquilo que nós sentimos, daquilo que nós precisamos. Ah, mas Deus já sabe, até aquilo que eu vou falar, as primeiras coisas que vai sair da minha boca, as palavras que vão sair da minha boca, o Senhor já sabe, é verdade. Mas você precisa admitir, você precisa confessar, você precisa reconhecer, você precisa assumir, você precisa aderir isso. Então, começa pelo nosso relacionamento com Deus. Lucas 12, versículo 2. Não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. Então não adianta a gente esconder que tem um problema e que precisa de ajuda, porque se esconder não vai adiantar. Né? E ter esse orgulho de não admitir, eu sou errante, eu errei nisso, eu fiz isso de errado e eu não posso admitir, porque o que vão pensar de mim? O que as pessoas vão pensar a meu respeito? Ei, peraí. São questões que quebram o nosso relacionamento com Deus, com pessoas, e muitas das vezes nos deixa desequilibrado com nós mesmos. Então, é uma questão de se pensar. 1 João, capítulo 1, versículo 10. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Mateus 16, 24. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que é isso? É admitir que você precisa deixar as coisas passadas, as coisas de lado, as coisas que passou, negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. O que é isso, irmã Silene? É reconhecer que você precisa dele, que você precisa o seguir, e admitir que de fato você está deixando coisas para trás para viver uma nova história, uma nova vida. Tudo que uma pessoa pensa e faz é fruto da sua história de vida. Cada experiência vivida faz parte da sua construção e é um aprendizado. Alguns têm mais experiências ruins do que boas e adquirem sentimentos e hábitos que funcionam como compensações. Outros viveram mais momentos bons e significativos do que experiências ruins, mas ainda assim essas vivências não garantem que essa pessoa não desenvolva algum desvio de caráter, alguma questão no posicionamento de admitir algo. Uma criança, por exemplo, super protegida, pode viver boas experiências, mas ao ter que lidar com situações difíceis ao longo da sua vida, poderá desenvolver sentimentos de fracasso, abandono e frustração. E quem garante que nós hoje, como os adultos, não estamos vivendo isso? Então, é difícil de admitir que você tem sentimento de fracasso, de abandono, que você se sente frustrado. E é interessante que você não consegue andar nessa jornada sozinho. Por isso, incentivamos que as pessoas admitam, busquem ajuda, procure alguém de confiança, procure um confidente, procure o seu pastor, a sua pastora, procure trabalhar isso de fato para que você não viva nessa dependência e a sua vida viver desta forma onde você acha que não vai se desenvolver, não tem desenvoltura para a sua história, para a sua vida, para o seu ministério. E mesmo que você não queira falar com ninguém, existe um especialista maravilhoso, conselheiro, que é o Senhor Jesus, que você pode falar para ele, que você pode admitir para ele, que você pode confessar para ele, que você pode assumir, que você pode de fato falar das suas evidências. Lembre-se de que o seu pior inimigo nessa caminhada será o medo de enfrentar os seus problemas. Sempre vai ser. Se eu tocar no assunto, se eu falar, se eu comentar com alguém, se eu admitir, o que vão pensar de mim? O que vão pensar ao meu respeito? Lembre-se que é aquilo que eu falei no início.
Decisões para mudança de vida, elas incluem decisões com Deus, consigo mesmo e com o próximo. Então, não importa o que os outros vão pensar. E você vai levando isso, deixando para depois, e ocasiona problemas seríssimos. Por exemplo, a ansiedade ou a sensação de depressão pode também atrapalhar a sua caminhada. Por quê? Porque fica naquele isolamento, naquela coisa de que eu não posso falar, o que vão pensar de mim. E aí, às vezes, está vivendo até um processo desse, de ansiedade, de sensação de depressão, ou até mesmo um começo de depressão. Contudo, decida hoje viver sua melhor versão. Decida hoje admitir que, de fato, você precisa de ajuda. Que, de fato, você precisa tomar decisões para mudar a sua vida. Não ande pensando no futuro, ansioso pelo futuro. Nem tampouco estacione no seu passado. O seu passado não pode ser mais mudado. No entanto, o seu futuro é completamente moldável. E isso acontece no presente. E por que moldável? Porque você pode tomar decisões hoje que vai melhorar a sua vida futuramente. O seu dia de amanhã, por exemplo. Você admite que tem um tipo de problema? Porque às vezes o nosso problema maior é exatamente isso, é não admitir que tem um problema. Você deseja mudar de vida, porque só toma decisões quem realmente admite que tem um tipo de problema e quem deseja mudar de vida. Deseja servir a Cristo de verdade. Deseja ser uma pessoa melhor diante das atitudes que você teve anteriormente, que você tem hoje. Você quer mudar o seu amanhã. Mudança de vida com relação ao próximo, com relação aos seus relacionamentos. Como melhorar os relacionamentos ou restaurar os relacionamentos? Admitindo que você precisa mudar, que você precisa restaurar, que você precisa melhorar. Que existe um problema ali que precisa ser melhorado, que precisa ser, de fato, visto, de fato, pensado a respeito daquilo. O que eu fiz? O que eu faço? Para onde eu vou? Como agir? O que fazer? Qual o primeiro passo que eu dou com relação a isso? É interessante porque nós precisamos de fato entender, reconhecer, aceitar, assumir, confessar. São coisas que nos dias de hoje é distinto, né? Hoje a gente vê uma dureza no coração das pessoas quando falamos de Deus, quando falamos de Jesus, porque as pessoas não querem admitir que elas são pecadoras. Não querem admitir que elas precisam de ajuda, que elas estão no fundo do poço, que elas estão na escuridão. E como ter transformação de vida, como ter mudança de vida se não tem o admitir, se não tem o confessar, se não tem o assumir, o aceitar que aquela situação não é uma situação favorável, que precisa de mudança. É interessante porque muitas das vezes nós que já conhecemos o Senhor, já conhecemos a palavra de Deus, já temos a experiência de coisas que já aconteceram na nossa vida, do quanto que Deus nos moldou, do quanto que Deus fez e faz no nosso dia a dia. A gente quer injetar isso nas pessoas, a gente quer falar, a gente quer que ela preste atenção, a gente quer que ela se prontifique a ouvir algo que vai trazer uma mudança, que vai trazer algo especial para a vida dela, que vai fazer com que ela não viva mais presa ao seu passado. E a experiência é nossa, né? A experiência é nossa, nós vivenciamos, nós de fato tivemos esse encontro verdadeiro com Cristo e admitimos e assumimos e confessamos ao Senhor os nossos erros, as nossas falhas.
mas existem pessoas que ainda não. Existem pessoas que não têm essa disponibilidade. Então, para finalizar aqui, como a gente está falando de tomadas de decisões, e essas tomadas de decisões ela tem a ver com relacionamento, né? Como eu falei, relacionamento com Deus, consigo mesmo, com o próximo. É importante estar disposto a se adaptar para que você mude a circunstância. Então, esse admitir é se adaptar, estar disposto a se adaptar a uma nova vivência. E com relação a relacionamento com o próximo, esteja disposto a se adaptar, porque pessoas mudam, as circunstâncias também. Não é uma probabilidade, é uma certeza que as pessoas mudam, que as coisas em nossa volta mudam. Deus é o único que é imutável. Ele é o único que é imutável. Seja uma pessoa fácil de conviver, resolva seus processos com Deus e não o viva como alguém processada. Então, seja fácil de conviver no seu ambiente de trabalho, na família, na igreja, aonde Deus te colocar. Porque isso faz uma grande diferença. Não se ofenda facilmente e quando se ofender, seja rápido em liberar perdão. Porque às vezes tem pessoas que têm dificuldade de admitir que tem mágoa, rancor, que tem uma raiz de amargura muito grande no coração, porque se ofende muito fácil, leva para o pessoal, aquilo fica guardado e essa vida não desenvolve, essa história não acontece pelo fato de que está presa a esse tipo de sentimento. Mantenha a crítica bem longe dentro dos seus relacionamentos, mantenha ela bem longe, troque ela pela reflexão. A reflexão foca em como melhorar e a crítica foca em como tudo está ruim. Não sei se vocês têm essa experiência de conviver ou ter alguém, ou já viu alguém que reclama de tudo. Tudo tá ruim, tudo tá ruim, tudo tá ruim. Critica tudo. Tudo em sua volta não funciona, não presta, não vale. Então, mantenha-se longe da crítica. Troque ela pela reflexão. Tudo que te aconteceu no dia, pare e pensa a respeito de refletir. Por que me aconteceu isso? Por que eu vivenciei isso? Por que Deus me permitiu isso? Por que eu estou nesse processo? Por que hoje eu enfrentei essa situação? Por que Deus colocou talvez essa pessoa na minha vida que tirou a minha paz, que me estressou? Com qual sentido? Com qual objetivo? Confie em Deus para ver mudanças em você e em outras pessoas. E não tente mudar ninguém pela sua própria força. A gente não consegue. Então, confie em Deus para ver as mudanças. Confie em você, na sua persistência, perseverança, constância. E confie em outras pessoas. Porque, às vezes, dentro desse admitir, nós vamos precisar, como eu falei agora há pouco, arrumar alguém para a gente conversar. Buscar alguém, se você não tiver, é Jesus, é os pés do Senhor. E não tente mudar ninguém pela sua própria força, que isso não funciona. Sorria mais, isso pode salvar as pessoas ao seu redor. E isso é uma questão importantíssima, porque pessoas feridas, elas ferem. Então, pessoas magoadas, machucadas, pessoas que levam a crítica como algo preciso, né? Como eu falei, mantém ela longe, mas tem gente que agarra a crítica, então ela não consegue sorrir, e ela não, através desse não sorrir, ela não contagia as pessoas com alegria, ela contagia com aquilo que ela está vivenciando. Ela está vivenciando o que? Amargura, tristeza, raiva, dor, rancor. Então,
contagie quem está em sua volta. Admita que você precisa de ajuda, vá lá buscar ajuda, se cura, se trata, mas seja uma pessoa sorridente, uma pessoa que leva em sua volta a alegria, que contagia as pessoas. Está vivenciando o que? Amargura, tristeza, raiva, dor, rancor. E isso pode salvar pessoas ao seu redor. E o salvar, aqui, entre aspas, no sentido de talvez alguém chegou naquele ambiente também ruim, também triste, passou por uma situação difícil, mas o teu sorriso, a tua alegria leva essa pessoa a viver aquele dia, a acordar no outro dia pensando que a situação dela também pode mudar, a situação dela também pode ser um dia maravilhoso, uma situação favorável. Por quê? Porque viu em você que está enfrentando uma batalha, está enfrentando uma dificuldade, mas está alegre, está sorrindo. Demonstre o seu amor com atitudes de gratidão e com reconhecimento em palavras. Isso também é maravilhoso. Demonstre o seu amor. E por que demonstrar amor? Como demonstrar amor? Com atitudes de gratidão, reconhecendo as pessoas em sua volta, a gratidão que você tem por ela, demonstrar o amor. E quem é conhecedor da palavra de Deus e sabe que Deus é amor, tem que demonstrar amor de verdade mesmo, com atitude de gratidão, com reconhecimento em palavras. Às vezes a gente está no ambiente familiar, no ambiente profissional de trabalho, no ambiente da igreja, você nunca demonstrou amor para alguém, você nunca falou eu te amo, você nunca falou algo legal, você nunca demonstrou uma atitude de gratidão com reconhecimento em palavras. Isso também faz uma grande diferença na nossa vida. Isso muda o ambiente, isso muda o nosso dia, isso transforma a nossa vida, tanto quem dá quanto quem recebe. E seja fiel a Deus, assim você também será nos seus relacionamentos. Sendo fiel a Deus, você também será fiel aos seus relacionamentos. Você será fiel com o seu relacionamento com Deus, com o relacionamento com o próximo. Irmã Sirene, essas coisas não são fáceis, realmente, essas coisas não são tão fáceis de fazer, mas são possíveis quando se tem vontade. E essa vontade é a partir do quê? Do admitir. Eu quero mudar, eu quero mudança, eu quero algo novo, eu quero algo diferente. Eu quero de verdade o momento que eu decidi deixar tudo, negar a si mesmo, pegar a minha cruz e seguir a Jesus, eu quero mudança, eu quero transformação. Eu tenho vontade de mudar, eu tenho vontade de ser diferente, de contagiar as pessoas em minha volta. Então não perca mais tempo para viver sua nova estação de vida. Não perca mais tempo de viver algo novo. E esse algo novo não tem nada a ver com coisas que você vai encontrar na internet. Não, tudo isso tem a ver com Jesus Cristo. Tudo isso tem a ver com negar a si mesmo, pegar a sua cruz e seguir a Jesus. Quem segue a Jesus é diferenciado nos seus relacionamentos, é diferenciado na sua atitude de amor, é diferenciado na sua forma de fazer, é diferenciado na sua forma de conviver, é diferenciado em todos os sentidos. Por quê? Porque nós somos filhos e filhas de Deus. Nós somos homens e mulheres diferentes. A partir do quê? A partir do nosso encontro com o Senhor, a partir do momento que Ele nos achou, que Ele nos escolheu. Que a Bíblia diz que Ele nos escolheu, né? Ele nos escolheu. Então, quando o Senhor fala que não foi nós que escolhemos a Ele, Ele que escolheu a vós, e nos escolheu para dar fruto, e fruto que permaneça.
Então não seja uma pessoa que enfrenta problemas, que tem dificuldades e não admite. Porque isso pode fazer com que você se afunde cada vez mais numa solidão, numa depressão, passando por uma crise de ansiedade, pelo fato de você não conseguir admitir quais são as suas dificuldades, aquilo que você precisa de fato. Então, hoje nós falamos sobre a primeira decisão, admitir, e espero que tenha sido bem explicativo, espero que tenha sido bênção para você. Vamos dar continuidade, né, semana que vem com mais um tema, e esse tema é confiar, né? Então, a semana que vem nós voltamos com o tema confiar. Hoje foi admitir. Admito que preciso restaurar meus relacionamentos, admito que preciso de um confidente, admito que já passei por períodos e estágios de negação, como eu falei aqui, e admito que eu faço uso de compensações. Então, que possamos verdadeiramente, de fato, admitir o quanto a gente precisa de ajuda, mas buscar essa ajuda de fato. Buscar essa ajuda confiando no Senhor, buscando o Senhor, admitindo sempre essa necessidade, porque não é só aquilo que nós precisamos, mas também, com certeza, é reconhecer que nós precisamos de Cristo, admitir que nós precisamos de Cristo. Deus criou cada um de nós com um DNA. Nossas digitais são diferentes, nós somos seres humanos feitos por Deus, sua criatura, nascemos de um Deus e fomos feitos de formas diferentes. Então, possamos admitir que nós precisamos mais do Senhor, até para que as questões em nossa volta, a situação da nossa vida mude, tenha uma nova direção, tenha um novo guiar a partir do Senhor trabalhando em nós. Muito obrigada por você estar conosco. Decisão da próxima aula vai ser confiar. Confiar em uma nova direção, renovar sua confiança, aprendendo a confiar em Deus e aprendendo a confiar nas pessoas. Então, semana que vem, talvez não vai ser na quarta, a gente talvez vai mudar aí o dia da live, mas eu vou avisando aqui, falando para vocês, colocando algum post, algo, eu vou direcionando vocês para que possa vir para segundo tema, que é confiar. Obrigada, Deus abençoe a vida de cada um que está conosco, que sempre me acompanha. Deus abençoe grandemente. Quero aqui falar um oi rapidinho para as meninas que estão aqui comigo. A Aline, lá de Pará de Minas. Que Deus abençoe sua vida, querida. Muito bom ter você por aqui. A Maria, que sempre está comigo. Bênção de Deus. Deus abençoe a vida de vocês. Um grande beijo e até a semana que vem.